Você já percebeu que mesmo orando, mesmo querendo acertar, a tentação do pecado vem em nossos corações todos os dias? É como se quando a gente estivesse querendo se aproximar do Senhor, mais ela nos perseguisse. E ela vem justamente no nosso ponto mais fraco, quando a gente está mais vulnerável. E é como se a gente batalhasse dentro de nós mesmos contra algo que a gente não escolheu amar, mas que a gente aprendeu a alimentar. E tem dias que a gente acorda animado, que a gente vai conseguir. A gente chega, levanta e fala assim, opa, hoje eu tô pra jogo. O pecado não tem vez comigo hoje não. Pode bater, porque se bater vai cair. Mas tem dia, gente, que a gente tá desanimado. A gente acorda e fala assim, Deus, cara, hoje não dá não. Hoje eu tô só o pó da rabiola. Não vai dar. Quando a gente cai, a gente se sente sujo, indigno, tem vergonha de buscar a face do Senhor, a presença dele. A gente já não tem mais disposições para orar, não tem mais disposição para fazer o bem, porque a gente se sente tão incapaz, tão envergonhado, que a gente acha, pô, será que tem jeito para mim? Porque todo dia eu caio no mesmo erro. Meu Deus, será que eu sou um cristão falso? Mas olha, você não tá sozinho nessa luta. Milhares de pessoas lutam contra os seus pecados todos os dias. Mas hoje, para a alegria do Senhor, hoje a gente vai te ensinar como vencer o pecado todos os dias. Não é palavra mágica, não é estratégia mirabolante, é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Vamos começar. Você não vai conseguir vencer o pecado com a força do seu braço. Ela conhece os seus hábitos, os seus prazeres, as suas paixões, os seus horários, os seus padrões. Não tem como vencer, mas existe uma forma de vencer. Está escrito em João 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Essa palavra é um ensinamento do Senhor. A gente sem ele nada consegue fazer. Um exemplo muito claro disso é o próprio rei Davi. Gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele escrevia salmos, ele orava, ele jejuava. Quando ele tocava a harpa, demônios saíam de tanta presença que ele tinha. Pois é, mas mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, não conseguiu resistir à tentação do pecado. Ele caiu com Betseba. E essa história de Davi nos reforça o seguinte: a gente por nós mesmos não tem como vencer a tentação do pecado. Porém, existe um jeito. Quando a gente permanece em Jesus, quando a gente tenta, mesmo caindo, a gente vai lá, pede perdão, levanta e tenta de novo. Cai de novo, vai lá, busca, tenta, agora aprende com o erro, já não cai aqui, já não cai ali. A gente vai aprendendo a seguir a vida com Cristo. E tem umas estratégias que eu vou te dizer como vencer o pecado agora. Bom, primeira coisa que você deve fazer, orar sem vontade. Principalmente depois quando a gente cai, a gente não sente mais vontade de orar. A gente sente vergonha. A gente acha que a gente não vai ser perdoado, que somos os piores dos pecadores. E a gente somos mesmos, os piores dos pecadores. Mas Jesus, ele veio para os pecadores. Ele veio para nós, nos chamar para o arrependimento. É ele que disse isso. Quando a gente ora por obediência. A oração é movida por fé, não por motivação. Você tá com vontade? Beleza, ora. Você tá sem vontade? Olha só que maravilha. Ora também, porque a oração é o que move, é o que alimenta o cristão em Deus. A oração é o seu relacionamento com o Senhor. Como que você vai ter relacionamento com Deus se você não conversa com Deus, meu Deus do céu? Então comece a orar com mais frequência, mesmo sem vontade. Segundo, cara, busca ajuda. Eclesiastes 4 diz que 2 é melhor do que 1, porque quando esse 1 cai, tem alguém para se levantar, entende? Quando você já está caminhando com outra pessoa na fé, é muito mais fácil. Ah, mas Gabriel, eu não tenho ninguém para conversar, para poder orar junto comigo, para poder ler a leitura da palavra. Gente, você tem a sua igreja, você vai para a sua igreja. E mesmo se você não tiver nenhuma igreja, se inscreva no canal, você tem agora a gente. E mesmo se você não estiver estável aqui, eu crio um grupo no WhatsApp, não sei. Mas eu vou tentar te ajudar de alguma forma, irmão. Você não tá sozinho. A gente está aqui com você para vencer essa batalha. Terceiro, vigia. Meus irmãos, olha o que Jesus diz
em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Minha gente, e se a gente cair em tentação, Biel, o que a gente faz? Ora, porque a gente temos um advogado fiel e justo, que está na direita de Deus. Ele é o nosso advogado e 1 João fala: filhinhos, escrevo-vos para que não vos pequeis, mas se vocês pecar, temos um advogado fiel e justo, que se compadece das nossas dificuldades. Gente, quando a gente não vigia, a gente vai cair mesmo. Às vezes vigiar é até mais importante para você não cair em pecado do que a própria oração. Davi, ele só pecou porque ele não estava vigilante, ele estava cansado da guerra, ele estava tirando um dia para relaxar, e foi nesse momento que ele não vigiou que o pecado entrou no seu coração. Olha só o que diz Salmo 119, versículo 10 e 11. De todo o meu coração te busquei, e não me deixes fugir o teu mandamento. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Olha só, família, eu ia ler só o 10 e o 11, acabei lendo 12, acabei lendo 13, minha amiga. O que eu quero dizer é o seguinte: busque a palavra do Senhor. Jesus, ele venceu a tentação no deserto, também não foi na força do seu braço. Ele estava fraco. Ele foi na dependência do Senhor. O diabo chegou e falou: ei, minha amiga, se você é filha de Deus, transforma essa pedra em pá. E Jesus respondeu: pô, até poderia mesmo, mas nem só de pão viverá um homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele disse pra mim? Pois é, meu amigo, quando eu batizei agora há pouco, ele disse que eu sou filho dele, e ele tem prazer em mim. Brincadeira, essa parte foi eu que acrescentei. Sempre com a palavra: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha, ensinamento maravilhoso. E isso condiz com João 15, versículo 5. Aquele que permanece em mim, aquele que guarda a minha palavra. Jesus, ele explica que aquele que ouve a sua palavra e as pratica e as guarda é como um homem prudente que construiu sua casa e fez alicerce. Agora, um homem que escuta, não pratica, é como se fosse um homem louco que construiu sua casa sem alicerce algum. E quando veio a tempestade, derrubou sua casa que não tinha alicerce. Jesus disse que aquele que ama ele verdadeiramente guarda os mandamentos dele, guarda as palavras dele. Então, família, guarde a palavra do Senhor. Leia isso daqui, ó, como se você estivesse faminto. Não é como lendo como se fosse como não. Medite em cada palavra, em cada frase. Clama o Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo, me dê entendimento, discernimento com a sua palavra, para mim não ser enganado, para mim quando a tentação vier, a palavra tá aqui, ó, no altar do Senhor, que é o meu coração, em nome de Jesus. Mas o quinto passo de como vencer o pecado: fuja da aparência do mal. Gente, não é difícil entender isso. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, que diz assim, ó: abstende-vos de toda forma do mal. Em outras traduções, fuge da aparência do mal. Meus amigos, se tem alguma coisa que te faz pecar, para de brincar com o fogo que sempre que te queima. Corta! Se é amizade que é infame, corta. Se é rede social, meu amigo, até você se recuperar, corta. Mano, se você fazer qualquer outra coisa que te faz pecar, se é, sei lá, uma bebida, um site que não deve entrar, um filme que te leva a coisa errada, corta tudo isso, minha gente. Não deixa pra depois o que você pode fazer hoje. Sai cortando mesmo. Jesus disse: se a sua mão direita te faz pecar, corta-o e lança para longe de ti, porque é melhor você entrar sem um braço no céu do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Claro que isso é figurado. Deus não está mandando você se cortar, não é isso. Ele odeia essas coisas. Ele usou disso para te exemplificar como você deve evitar o mal a todo custo. Entende, família? Deus, ele não é criador do pecado. Ele não te tenta. Em Tiago 1,13 deixa isso bem claro. Deus ninguém tenta, mas cada um é tentado pelas suas próprias paixões. Então Deus não tenta ninguém, mas Ele nos ensina na tentação como a gente é dependente dele.
Quando a gente é tentado, família, a gente consegue entender algumas questões. Se a gente está dando lugar mais ao Espírito Santo de Deus ou mais à carne. Se a gente está dando, se a nossa fé está firmada em Cristo, na palavra, na fé, porque o justo viverá pela fé, ou se a gente está firmado nas nossas concupiscências, nas nossas paixões, ou é só uma emoção de momento. A gente é lapidado quando a gente é tentado e se arrepende e aprende, porque você precisa aprender com seus erros. Se você sentiu, família, que essa palavra falou com você, por favor, se inscreve nesse canal e envia essa mensagem para quem também está tentando lutar, está tentando vencer, mas que também ainda não desistiu. Eu sou o Biel e até a próxima.